Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu ando pensando cá com os meus. Na realidade, eu nunca ouvi falar do que eu vou tratar agora. Mas, como eu sou professor de filosofia e sou um filósofo, por que não aceitar o desafio da criação de conceitos, da invenção de conceitos? Por que não aceitar o desafio? Eu gostaria de falar sobre ciências psicoatuariais. As ciências psicoatuariais que está vindo à minha consciência eu faço em comparação com as ciências atuariais. Ciências atuariais são formas de conhecimento que um grupo de especialistas adquire. É uma forma de engenharia produtiva que o próprio interior mobiliário de uma empresa, de uma indústria, ele é colocado de maneira para que a produção ocorra com o mínimo de razoabilidade. Evidentemente, não sei hoje como esse tipo de engenharia é feito, porque as empresas mudaram muito, elas foram enxugadas devido à tecnologia. Mas, de fato, existiu e penso que ainda existam ciências atuariais. Então, vamos supor que esta sala onde eu estou, ela tem uma mesa que está diante de mim. Vamos supor que aqui seja um escritório. Essa mesa, neste lugar, atrapalharia o fluxo produtivo a partir deste escritório ou não? Então, as ciências atuariais, ela procura harmonizar o espaço para que o fluxo da produção ocorra em uma logística razoável. Comparado a isso, eu tenho pensado nas ciências psicoatuariais. Ou seja, como nós harmonizamos a nossa mente, que tipo de informação nós armazenamos como sentimento, como ressentimento, que tipo de ocupação mental nós nos dedicamos, a que tipo de estímulos mentais nós nos ocupamos mais ou menos. E determinados estímulos, como tais estímulos, uma vez ocupados pelo nosso tempo, atrapalha ou não o nosso desempenho. Afinal de contas, eu digo desempenho porque nós estamos em uma sociedade que cobra de nós desempenho. Aliás, Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, diz também que nós somos a sociedade do desempenho. E por ser a sociedade do desempenho, onde nós trabalhamos o tempo todo, agora a exigência é que nós trabalhemos o tempo todo, uma vez que estamos com o smartphone na mão, dentro do WhatsApp, do grupo da empresa, da escola, enfim. Então deram para a gente uma tecnologia, entre aspas, para que nós pudéssemos ter mais conforto, mas não. Estamos trabalhando mais e somos a sociedade do desempenho, onde a exigência é cada vez mais depende de você, só depende de você. É como se a nossa produção tivesse que ser uma ilha produtiva, onde a sociedade não participaria do nosso desempenho, da nossa vitória e do nosso fracasso. Isso é algo a ser questionado, porque não fracassamos e não vencemos sozinhos. A sociedade onde estamos corrobora para que nós vençamos e corrobora para que nós fracassemos. Mas, diante dessa sociedade do desempenho, que exige cada vez mais de nós, é necessário que nós tenhamos
mecanismos de defesa mínimos para estarmos diante dessa sociedade. E dentro disso que eu estou pensando sobre as ciências psicoatuariais, que tipo de mobiliário mental nós armazenamos e investimos, e cada um desses mobiliários mentais que nós guardamos, até que ponto eles nos atrapalham, até que ponto eles nos ajudam em alguma coisa. Eu ando pensando nisso porque eu sou uma pessoa que eu gero algumas reações nas pessoas que às vezes a impressão que eu tenho é que só eu gero determinadas reações. Claro que não é só eu, mas de repente o meu estilo de vida, a minha forma de ser, gera algumas reações nas pessoas, e há muito tempo em vários e vários locais por onde eu passo. Infelizmente, eu sou muito intuitivo. Às vezes eu percebo que algumas pessoas não devem se aproximar de mim, e não devem se aproximar muito, porque aquilo vai afetá-las negativamente. Eu convivia há muito tempo com uma pessoa, e a impressão que eu tinha é que quando eu chegava, aquela pessoa se sentia muito incomodada. Muito incomodada. Mas muito incomodada. E a coisa era tão assim explícita, já estou suando um pouquinho. E a coisa era tão explícita que a pessoa não conseguia disfarçar. Eu chegava, ela saía pisando duro. Com o tempo eu comecei a perceber que aquela pessoa um tanto quanto adoecida. De repente aquela pessoa pediu licença, isso há muito tempo. Pediu licença do ambiente de trabalho. Eu intuí que eu tinha uma certa participação naquele adoecimento. Com o tempo, a pessoa... eu fui fazer uma pesquisa, precisava ver algo que ela tinha postado no Facebook para ver se... Aí a pessoa, eu já não estava, ela tinha me bloqueado. Depois, numa reunião, eu falei, não, mas ela não está mais no Facebook. Não, tá sim. Ou seja, ela tinha postado, tinha apagado a minha, ela tinha bloqueado a mim. Então aquilo me fez pensar, realmente eu acho que... Aí ela pediu licença por adoecimento, e eu tenho uma certa impressão que eu contribuí para aquele adoecimento. E isso acontece muito. Às vezes, no contato comigo, eu percebo que algumas pessoas começam a adoecer. A pessoa está rindo, sorrindo. Quando eu chego, a pessoa fecha a cara e de repente sai do lugar. Né? Sai do lugar, parece que... Por que eu estou comparando isso a ciências atuariais? Porque às vezes a nossa relação com alguém e a maneira como nós nos relacionamos com aquela pessoa, com o que ela faz, pode gerar bloqueios em nós. E se aquela pessoa for bem sucedida em alguma coisa, isso pode gerar um bloqueio no indivíduo. Os comentaristas diziam, isso acontece muito no mundo esportivo, né? Os comentaristas diziam que um jogador chamado Reinaldo, assim que o Ronaldinho, chamado Fenômeno, estava surgindo, surgiram dois jogadores. O Ronaldo no Cruzeiro e o Reinaldo no Atlético. De repente o Ronaldinho, pum, explodiu. O Reinaldo sumiu. Alguns especialistas entenderam que o sucesso meteórico do Ronaldo atrapalhou a carreira do Reinaldo. Porque o Reinaldo não teria sabido lidar com o sucesso repentino do Ronaldo, uma vez que os dois competiam. Ou seja, aí entra a questão, as ciências atuariais. Que tipo de mobiliário, que tipo de entulho o Reinaldo teria guardado na mente
a respeito da vitória do Ronaldo, ou seja, como ele reagiu. Será que ele teria que tirar algum mobiliário da mente para que a carreira dele pudesse se desenvolver? Eu tenho pensado nisso e eu acho que às vezes nós precisamos retirar ou tratar ou lidar melhor com alguns mobiliários que estão na mente para que a nossa vida possa fluir em algumas coisas, possa fluir mais, possa caminhar com mais desenvoltura. E o esporte é um exemplo muito claro disso. Né? O esporte é um exemplo muito claro disso. Reinaldo e Ronaldo, os dois disputando o mesmo espaço. De repente um decola, o outro aparentemente fica para trás. E como um lidou com isso pode ter atrapalhado a carreira. Isso acontece, outro exemplo do esporte também. Dois times vão jogar, então de repente dois craques do time. Um craque do time A, outro craque do time B. E durante a semana, antes da partida, toda aquela pilha. De repente o craque do time A faz 3 gols. De repente o craque do time B, que era tranquilo, fica nervoso, dá tapa na cara de todo mundo e de repente é expulso. Por quê? Porque atuarialmente ele não soube lidar mentalmente com o sucesso meteórico naquele jogo e, entre aspas, adoeceu naquela partida. Eu penso que... E eu estou falando isso por causa de algumas experiências muito pessoais, muito particulares. Às vezes eu acho que a minha convivência com alguns gera um certo adoecimento em algumas pessoas. Eu ando estudando algumas coisas. Eu sou o diferentão. Sabe o diferentão? Eu sou um pouco diferente, né? Esse dia eu até falando com uns primos meus primos riam muito, né? Eles me conhecem há muito tempo, então a gente fala, a gente conversa, a gente ri. E uma das dificuldades que eu tenho é de provar para as pessoas que eu sou lúcido. E realmente eu faço umas maluquices, né? Então às vezes é difícil para as pessoas entenderem a mim, então elas pensam que eu não sou lúcido. Mas eu sou lúcido e faço coisas, produzo coisas que uma pessoa que não é lúcida não produz e não faz. Né? Realizo até com muita desenvoltura, num espaço de tempo muito, muito curto. Isso gera choque, porque as pessoas criam uma expectativa a seu respeito, você faz outra coisa. Aquilo confunde. E ao confundir, algumas pessoas guardam na mente entulhos, mobiliários nocivos ao próprio desenvolvimento dela. Isso acontece demais comigo. Demais. Cada pessoa tem uma vivência social e gera alguns tipos de comportamento. Quando eu era do seminário, entenderam que eu tinha que fazer uma terapia, né? Aí eu fui lá, fiz a terapia, eu fiz também a clínica pastoral, né? E uma das coisas da clínica pastoral que o pastor que fez a clínica comigo, ele disse: você é diferente. E o diferente é difícil conviver. As pessoas têm dificuldade de conviver com o diferente. Meu estilo de vida é diferente, eu faço coisa diferente, as minhas prioridades são diferentes. E às vezes o fato de você ser assim gera nas pessoas reações assadas. E as pessoas criam mobiliários na mente. E a tua atuação atrapalha, às vezes, a pessoa de se desenvolver. Tem até uma música, um samba, não sei quem fez no passado, que dizia o seguinte: tire o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Curioso, né?
o sujeito se desencantou amorosamente com alguém e a felicidade, o contentamento daquela pessoa gerou, da pessoa que estava feliz, gerou um bloqueio. Então a pessoa não podia passar com a dor dela, porque o outro estava sorrindo no caminho onde ela tinha que passar. Aliás, uma boa tese, né? Agora, se você fizer uma tese baseada nas ciências psicoatuariais, você vai me dar o crédito, não vai? Olha lá, vai estar gravado, hein? Ciências psicoatuariais. Que tipo de mobiliário mental algumas pessoas geram em nós? E esse mobiliário mental que as pessoas geram em nós permite ou não que a gente caminhe. Gosto muito da Jussara. Jussara, beijo. Jussara, mas é você mesmo. Jussara aí do colégio Visconde de Cairu, é você mesmo. I love you, baby. Jussara, às vezes ela comenta comigo nos ambientes que a gente trabalha, né? Ela fala assim: elas falam uma mal da outra o dia inteiro. E às vezes você vai em ambiente de trabalho e em alguns lugares e as pessoas falam mal o dia inteiro, se dedicam o dia inteiro. O dia inteiro para difamar. Ficar o dia inteiro difamando atrapalha ou ajuda? A minha atrapalharia. Porque todos os dias, aliás, eu não sou distraído porque eu sou desfocado. Eu sou distraído porque eu sou hiperfocado. E eu tô sempre focado. E todos os dias eu acordo com o seguinte objetivo: que tipo de resultado, que tipo de coisa que eu posso fazer para ser um pouco mais feliz? Então, todo dia, toda hora. Então não tenho muito tempo. E as pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho quase nenhum tempo para difamar, para falar mal desse ou daquele. Realmente não faz parte da minha rotina. E um dos motivos da minha amizade, da minha grande amizade com a Jussara também é isso. A Jussara não se dedica jamais e nunca para falar mal de ninguém. E uma das coisas que um professor, amigo meu chamado Vladimir, alô Vladimir, trabalhava num local e eu era o alvo, né? Aí o Vladimir ficava injuriado, falou: poxa, essa mulher, quando eu tô falando de você o dia inteiro, essa mulher quer te dar, não é possível. Vladimir também. A mulher quer te dar, não é possível. O Vladimir falava pra mim. E ele falava: você não fala mal de ninguém. Porque não. Eu acho que atrapalha, né? Então, uma tese aí pra você que é das ciências psíquicas, de repente, cabe aí uma tese de mestrado, doutorado, quiçá pós-doutorado, sobre as ciências psicoatuariais. Que tipo de mobiliário a nossa mente armazena em espaços específicos que atrapalham a nossa ação. Lembra do jogo, né? De futebol. 2 craques estão disputando espaço. O desempenho de um interfere psicologicamente no desempenho do outro, e o outro se vê bloqueado. Lembram? Ronaldo e Reinaldo, os dois disputando. De repente, um zupt. De repente, meteoricamente, com 16 anos já estava indo. O outro, gradativamente, foi. Porque talvez não tenha sabido lidar com o outro. Saber lidar com o outro sem que o outro interfira negativamente. Mas ele só vai interferir negativamente no meu desempenho se eu souber lidar com as suas idiosincrasias. Para que as idiosincrasias dele
seja um estímulo para mim, né? As idiosincrasias de alguém têm que ser estimulantes. Para mim, tem que ser incentivadoras. E mesmo que eu tenha inveja de alguém, essa inveja tem que ser produtiva. Poxa, vou observar. Vou observar essa pessoa. Tô cheio de inveja dela, mas como assim? Aí as ciências psicoatuariais se tornam positivas. Eu vou pegar o mobiliário mental que aquela pessoa produziu em mim e vou colocá-lo de modo produtivo. Isso não é novidade, né? Em algumas coisas isso não é novidade aí na psicanálise, né? Dentro dos mecanismos de defesa que Freud falou, dentre muitas coisas, estão também esses deslocamentos. Agora eu precisaria reler tudo para me lembrar. Mas estimulado também pela história da psicanálise, estou dando aqui a minha pequena contribuição de professor de filosofia do estado do Rio de Janeiro. Ok, galera? Vocês são do coração.